Seguindo a mesma linha de outras regiões, o governo de Rondônia decretou situação de emergência no último dia 16 no âmbito da saúde pública do estado, adotando medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, o Covid-19. O que isso significa? Existe a possibilidade de explosão de casos da doença nos próximos dias? Então, para que você de casa entenda como agir corretamente, hoje o Viver Bem recebe a doutora Deusilene Souza Vieira, que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Rondônia e que é muito bem-vinda aqui para trazer esclarecimentos. Seja bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, Deusilene? Pode sentar-se. Bom dia, pessoal de casa. Hoje nós resolvemos fazer um programa especial, até com um tempo maior, mediante toda a preocupação da nossa sociedade. O que todos nós podemos fazer para o enfrentamento? Que medidas de prevenção podemos adotar referentes ao coronavírus? O que seria o coronavírus? Então, para a gente entender, nada mais justo que conversar aqui com uma especialista. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Deusilene. Obrigada, Renata. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre este tema, a gente fala em coronavírus, fala em Covid-19. O que é o coronavírus e o que é Covid-19? Coronavírus é um gênero de vírus que dentro dele eu tenho várias variações, entre elas o Covid-19. Então, ao todo, são 7 tipos de coronavírus, né? O Covid-19 é o sétimo, é a 7ª variação dele. Então, é uma variação do coronavírus. Do coronavírus. A gente pode dizer que Covid-19 já é a doença ou não? Covid-19 é a nomenclatura que a gente dá para o vírus que está circulante, né? E é até interessante a gente falar o que significa Covid, né? O CO vem de corona, o VI de vírus e o D de doença. Então, vírus, corona que causa doença. 19 porque foi o ano de identificação dele. Por isso o nome Covid-19. Certo. Esse vírus, então, já que foi nomeado aí na própria nomenclatura como 19, ele não existia. Isso, ele não existia, ele foi identificado em dezembro na China e é esse vírus que está sendo mais divulgado na mídia nos últimos 3 meses. Quando a gente vê aí nos noticiários, né, aqui na própria SIC TV, falando sobre o Covid-19, às vezes falando até sobre as formas de transmissão, e a gente vê ali a transmissão comunitária, a citação da transmissão comunitária. O que seria isso? Transmissão comunitária é quando você tem o vírus circulando entre as pessoas e eu não consigo identificar de onde partiu. Porque quando você fala, por exemplo, de outro tipo de transmissão, que é a transmissão local eu ainda consigo identificar quem passou a doença. Ou foi o indivíduo que está como suspeito ainda, porque não teve confirmação, ou uma pessoa que está com o caso confirmado e eu consigo mencionar que a doença foi transmitida a partir dele para uma pessoa que teve contato. Na transmissão comunitária ou sustentada, como a gente também costuma utilizar, é esse vírus já disseminado na população sem a gente conseguir encontrar o ponto de origem. Essa transmissão comunitária já existe no nosso país? Já existe no nosso país, né? Desde a semana passada, o Ministério da Saúde já mencionou em algumas cidades, né? Iniciou por São Paulo, né? Rio, e agora a gente está vendo isso em várias outras cidades. Então, teríamos aí os 2 tipos de transmissão, a local e a comunitária. A local e a comunitária. Certo. Então, para a gente continuar entendendo, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou no dia 11, né, aqui em todo o país, o estado de pandemia. Pandemia e epidemia. Explica pra gente. Pois é. Pandemia, eu falo de uma doença, vamos falar como Covid-19, que ela já se espalhou ao longo do hemisfério, né, em vários continentes. Então, iniciou na China, hoje a gente tem casos confirmados de Covid-19 em vários países, em mais de 100 países, né? Então, aí a gente diz que houve uma pandemia. Para completar essa nomenclatura de pandemia, também tem que deixar claro que precisa ter transmissão comunitária. Então, é a disseminação do vírus em vários continentes, mais a transmissão comunitária. Quando eu falo de epidemia, a gente está falando de algo mais local. Então, estamos com uma epidemia da doença. É algo local e transitório. Ele não tem essas dimensões continentais. Surto se enquadra nas 2 situações? Isso.
A palavra surto significa elevação. Então, cada vez que eu tenho elevação de números, então a gente caracteriza como surto. Surto pandêmico, surto epidêmico, ou seja, o aumento do número de casos. Os números de casos, essa é uma preocupação de todo brasileiro, mediante a tantas informações sobre o coronavírus. Eles podem realmente explodir também aqui no nosso país, a exemplo de outros países? Sim. Quando a gente fala do Covid-19, né, observando o que já aconteceu na China, observando o que está acontecendo agora na Europa, que é o epicentro da epidemia, e o que está acontecendo no Brasil, você tem a elevação dos números de casos diariamente. Então, os números eles vão aumentando. A gente acompanhando aí dentro das mídias, a gente observa que a cada momento os números mudam. Né? Eram tantos X de casos confirmados. Depois esse número vai dobrando e assim vai. Então, a gente tem uma fase da epidemia que chama exponencial, que é o crescimento. E depois atinge uma fase de diminuir, né, até estabilização. Queria convidar a Deusilene aqui para o nosso plasma, já que ela separou um material específico para a gente entender um pouquinho sobre coronavírus, sobre Covid-19. É algo realmente novo, a cada momento a própria mídia traz uma nova informação. Para a gente entender aqui esse gráfico, Deusilene. Pois é, isso aqui é uma imagem que representa a estrutura do coronavírus. Esse aqui é a estrutura do vírus. É essa estrutura, né, que é disseminada, né, por meios de transmissão, que entra em contato com células humanas e que causa, né, a disseminação e replicação dentro do organismo. Essa é específica do Covid-19? Essa é uma estrutura comum aos coronavírus de forma geral. Como eu já mencionei inicialmente, a gente tem 7 variações e as 7 variações estruturalmente elas se parecem muito. Entre as 7 variações já tivemos algum tipo de variação que causou todo esse impacto na saúde mundial, a exemplo do Covid-19? Sim, nós tivemos em 2002 o SARS, né, que significa Síndrome Aguda Respiratória Grave. Ele causou um impacto de mortalidade aí em torno de 10%. Em 2012, a gente teve o MERS, né, que é a infecção respiratória do Oriente Médio, que a gente teve aí um impacto de mortalidade em 30%. E atualmente, em 2019, o Covid-19, que está causando esses danos tanto em transmissão quanto em mortalidade. A gente tem um gráfico, inclusive, né, sobre essas questões dos picos de epidemias, né, de transmissão dos vírus, das variações do coronavírus. Eu queria que a produção colocasse na tela, para a gente entender um pouquinho junto com a Deusilene, em que momentos tivemos aí essas epidemias, né, essas transmissões de vírus em todo o mundo. Há um registro aí, pode trocar a tela, produção, por favor, dos gráficos. Aqui você menciona, são esses vírus, né? Isso aqui é uma linha do tempo para a gente mostrar a partir da primeira identificação, que foi na década de 60, a primeira variação do coronavírus descoberto, né? O SARS, que eu acabei de mencionar, que também tem um impacto grande em relação à mortalidade, causou 10% de mortalidade. O OC43 e o INL63 em 2004 e o HKU1 em 2005. Eu quero só salientar o da década de 60, o de 2004 e o de 2005. Essas variações, elas causam resfriado comumente na população. Talvez em algum momento você já pegou, porque é a terceira causa de resfriado no mundo todo, né? Em relação ao SARS, que é a parte, né, do tipo de coronavírus que pode evoluir para um quadro mais grave, e o MERS, em 2012, que também evolui para um quadro de gravidade. E aqui vale salientar que entre o SARS e o MERS, o poder de mortalidade do SARS é maior, é em torno de 30% de letalidade. E agora, em 2019, o Covid-19. Até agora, a taxa de mortalidade, de letalidade do Covid-19, ela chega numa variação de quantos por cento, aproximadamente? A gente está falando aí de um número de 2% em torno geral, mas isso muda com a faixa etária. Então, a gente sabe que tem as populações de risco.
Então, para a população que está dentro daquele grupo de risco, principalmente idosos, esse número ele pode aumentar substancialmente. Então, ele pode ir de 10% a 15%. O grupo de risco seria somente de idosos ou crianças também fazem parte desse grupo de risco? Crianças e gestantes, a exemplo de outros vírus. Pois é, quando a gente fala da nomenclatura de infecções respiratórias, geralmente a gente tinha 3 grupos de risco: crianças, idosos e pacientes imunocomprometidos. No caso do Covid-19, o grupo de risco mais preocupante para a gente são os idosos e pessoas imunocomprometidas. Em crianças, o número de mortalidade é mínimo, é praticamente 0 ponto alguma coisa, né? Então, ele não apresenta uma gravidade tão grande em crianças. Em compensação, esse número ele já é expressivo e alto quando a gente fala da população idosa. Dentre essas variações do coronavírus, existe uma característica específica para o Covid-19 em comparação aos demais, em relação à velocidade de transmissão? Há algum estudo que aponte isso? Pois é, os estudos têm mostrado a velocidade de transmissão desse vírus em relação a todos os outros que eu já citei. Mesmo falando que a taxa do SARS em relação à mortalidade é grande, 10%, do MERS em torno ali de 30%, mas quando a gente fala da característica de transmissão, o Covid ele vem com algo diferenciado. Então, o que a parte científica ela está estudando muito? Da possibilidade de uma pessoa conseguir infectar 3 até 5 pessoas. Então, a transmissão é muito mais rápida em relação aos demais. Por isso que a gente tem aí esses números mudando a cada momento. Então, fechar as escolas seria uma medida correta para este momento? É uma medida correta. É uma medida que a gente consegue diminuir o quantitativo de pessoas em um espaço público. Então, a gente, dentro de uma escola ou dentro de um transporte urbano, você consegue restringir, né, a aglomeração de pessoas. Se a gente pensar em escolas funcionando no período de pico pela manhã, 7 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, é o período que os transportes urbanos acabam tendo maior contingente. É um período também que eu tenho contingente de pessoas na rua, ou indo para a escola, ou indo para outros locais, e nesse momento a gente pode potencializar a transmissão do vírus. A partir do momento que a gente fecha as escolas, a gente já consegue reduzir esse impacto, né? Porque, teoricamente, essas pessoas se mantêm em casa, não é para sair, a gente fala que as escolas estão fechadas, e lembrando que não é férias, né? E nem recesso, é o momento de você ficar em casa e avaliar todas essas informações que a gente está dando. A gente está citando o exemplo das escolas, Deusilene, mas assim, o governo, né, em municípios também, a exemplo de Porto Velho, eles decretaram diversas medidas preventivas que focam nesse isolamento, né, como a suspensão de eventos públicos, de atividades em academias. Seria um momento de todos nós fazermos uma quarentena, ou quarentena é somente para quem está doente? Não, esse é o momento de toda a população entrar em quarentena. É o momento de todo mundo ficar em casa. Eu saio por questões de necessidade. Eu preciso ir ao mercado, fazer uma compra, eu vou lá rapidamente, faço a minha compra. Eu também não preciso estocar em casa. Então, posso sair, mas saio para fazer coisas urgentes e emergentes. O que pode esperar, eu posso fazer em outro momento. Então, quanto menos exposto você tiver, melhor para você e melhor para a sua família. É que a gente tem que lembrar que a gente não vive no mundo sozinho. Então, às vezes, dentro de casa, você divide o espaço físico com 1, 2, 3 pessoas e isso acaba possibilitando a transmissão entre aqueles membros. Quais seriam os sintomas para eu entender quando devo ou não procurar o médico? Os sintomas do Covid-19, ele se parece muito com os demais vírus respiratórios, né? Com as demais infecções respiratórias. Então, você tem a coriza, né? Que é o nariz escorrendo, você pode apresentar tosse, você pode apresentar dor no corpo, né? Você pode apresentar aqueles mal-estar. Mas tem uma característica, ele pode ter evoluções para o quadro de gravidade. E aí você pode apresentar, por exemplo, dificuldade de respirar, aumento da temperatura corporal. Então, nesse momento que eu apresento esse sintoma,
Diferenciado, aí sim, eu procuro uma unidade básica de saúde ou uma UPA para ser atendido. É até uma explicação simples, né? De repente, como os sintomas eles são bem semelhantes, se eu apresentar um sintoma, né, que pode ser de repente um resfriado, não é imagine se eu procuro uma unidade de saúde e me sento justamente ao lado de uma pessoa que está doente, né? Então, ali pode haver uma multiplicação e não existe um tratamento específico, um tratamento de grande diferencial. É um tratamento para uma gripe, né? Para um resfriado que pode ser feito em casa, na maioria dos casos. Isso, a gente tem que lembrar que o tratamento é paliativo. O tratamento é para aliviar os sintomas. Nós não temos até o momento nenhum antiviral específico para o Covid-19. Então, a gente não tem nenhum medicamento que vá eliminar o vírus, né? O que a gente tem é um tratamento para aliviar os sintomas que está sendo acometido. Então, se eu estou com resfriado comum, o ideal é ficar em casa, hidratar e esperar o corpo responder. Se eu tenho esse processo de evolução, começo a ter dificuldade de respirar, a temperatura corporal aumenta, tenho aquela febre de 37,8 graus, então, nesse momento, eu tenho que procurar uma unidade básica, que aí o médico ele sabe a conduta que ele irá adotar. E já está vendo esse tipo de preocupação aqui no nosso município, né? Das pessoas, da população estarem, de certa forma, inflando as unidades de modo desnecessário por esse medo do novo, pelo medo do coronavírus. Os sintomas, eles vão aparecer em todas as pessoas que estão infectadas, que estão confirmadas com o coronavírus? Nem sempre, né? A gente pode ter indivíduos que são assintomáticos, que não apresentam sintomas, né? Isso vai depender muito, né, do indivíduo. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas eu tenho um indivíduo que ele pode ser assintomático, não apresentar sintomas, e eu posso ter aquelas pessoas que vão apresentar sintomas leves, né? Essas pessoas que vão apresentar sintomas leves não precisam ir a uma unidade básica de saúde. Isso é desnecessário, como você falou. Vamos deixar as unidades básicas de saúde, as UPAs, para quem realmente precisa e apresenta um quadro maior de gravidade. A questão dos sintomas, que são bem semelhantes, quem deve, quem não deve procurar a unidade de saúde, você gostaria de complementar agora, né? Porque são bem parecidos, né, Deusilene? Isso. E é interessante a gente mostrar que o coronavírus ele tem diferentes graus de gravidade. Mas o que vale salientar? Que aproximadamente 80% ele vai apresentar resfriados leves, apenas com aquelas morbidades, aquele mal-estar que o resfriado ele já costuma causar. E aproximadamente 20% pode evoluir para o quadro de gravidade. Aí esse indivíduo que se encaixa nos 20%, ele sim tem necessidade de procurar uma unidade básica de saúde ou mesmo uma unidade de pronto atendimento. E que normalmente ocorre justamente em pessoas mais velhas, como você já pontuou anteriormente. Isso mesmo, e aí está restrito mais ao grupo que a gente chama de grupo de risco, né, que são aquelas pessoas consideradas idosas, né, e pessoas que são imunocomprometidas, né, crianças em menor proporção. E a SIC TV ela tem o propósito de trazer a informação de forma transparente para você, telespectador. Por isso, ao longo da nossa programação agora, você vai aí conhecer novas informações, saber o que é mito, o que é verdade referente ao coronavírus. Vamos todos juntos aprender um pouquinho mais sobre o coronavírus. Então, eu queria que a gente colocasse o primeiro mito ou verdade na tela, até para a Deusilene comentar e reforçar a importância do tema para o nosso telespectador. Mito ou verdade? Água recém-fervida com alho cura o coronavírus? Mito. Até agora não há nenhum medicamento, alimento ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Até temos alguns pesquisadores trabalhando por essa vacina, mas por enquanto não temos nada que de fato bloqueie o vírus, né, Deusilene? Isso mesmo, ainda não tem vacina para o Covid-19 disponível. O que tem são estudos. Então, todo dia a gente está ouvindo aí, saiu uma vacina na China, saiu uma vacina nos Estados Unidos, mas ainda não é algo concreto, porque vacina ela precisa de fases diferentes até ela chegar para a população de forma geral. Então, o que a gente tem hoje são estudos. Em relação a medicamento, a gente não tem nenhum antiviral específico para matar o vírus, né? O que a gente tem são medicamentos paliativos para aliviar a sintomatologia que o indivíduo está apresentando.
Em relação à alimentação, não tem nenhum alimento específico que vá eliminar o vírus. Ou prevenir. Ou né? prevenir. O que a gente tem é os alimentos básicos do dia a dia, né? Ricos em vitaminas, que a gente precisa colocar para fazer parte da nossa alimentação. Certo. Então, próximo mito ou verdade na tela do Viver Bem, hoje falando especialmente sobre coronavírus. Mito ou verdade? A máscara é indicada para todo mundo? Mito. Se os sintomas respiratórios não aparecerem, especialmente a tosse, ou se você não cuidar de uma pessoa com a doença, não é necessário. Temos aí uma corrida em busca das máscaras e não é necessário. Não é necessário, nem um pouco necessário. Máscara é para quem está sentindo o sintoma. Então, se eu estou com resfriado, se eu estou com uma infecção respiratória, eu preciso utilizar uma máscara. Se eu não estou sentindo nada, eu não preciso utilizar a máscara, né? A máscara é uma forma de proteger para que aquele vírus não se propague para as outras pessoas que eu estou convivendo, né? Se eu não estou doente, qual a minha preocupação de transmissão? Então, eu não preciso sair correndo para comprar máscaras, utilizar máscaras de forma desnecessária. Máscara especificamente para quem está precisando e para os profissionais de saúde que ali estão recebendo as pessoas com possibilidade ou não de ter a doença. Ela é um bloqueio para a disseminação do vírus. Isso mesmo. Certo. Bom, o jornalismo da Record TV também tem trabalhado aí em busca de informações, né, atualizadas. E olha, separamos aí uma matéria bem interessante falando sobre a principal recomendação para não contrair qualquer vírus, que é lavar bem as mãos e não tocar as mucosas da boca, nariz, olhos e ouvidos. Mas essa orientação que parece simples é esquecida em segundos. Isso porque mudar o hábito de uma vida inteira não é tão fácil assim. Não toque o rosto. A orientação é clara, mas difícil de ser seguida até por autoridades que recomendam os cuidados contra o novo coronavírus. Mão no rosto, boca, nariz, exatamente o contrário do que devemos fazer. O perigo é encostar nas mucosas do nariz, olhos e boca, o tecido mole que recobre as cavidades da face. A tua pele, ela é um bloqueio. Então, não é que você vai pegar o vírus pela pele, mas as mucosas, o nariz, a boca, o olho, não tem essa proteção, tá? E ela tem secreções que vão para dentro e para fora do corpo. Então, a gente pega o vírus por aí. Estamos reforçando a lavagem das mãos, uso do álcool em gel e ficando mais afastado das pessoas. Mas manter as mãos longe do rosto é um desafio. Porque é costume, né? Às vezes coça, às vezes irrita. Quando coça, nós tentamos fazer assim, passar um paninho aqui. Cuidado com esse dedo. Com o dedo não pode. Até hoje os cientistas não conseguiram decifrar o que nos leva a tocar tantas vezes o rosto. Entre as hipóteses, uma tentativa de se acalmar, manter a concentração, um tipo de comunicação ou até mesmo uma paquera involuntária. O fato é que, mais do que nunca, precisamos controlar esse hábito, muitas vezes irracional. Em 2015, uma pesquisa na Austrália mostrou que estudantes de medicina tocavam o rosto pelo menos 23 vezes por hora, incluindo contato frequente com a boca, nariz e olhos. Ou seja, mesmo sabendo dos efeitos nocivos, a mania do toque persiste. Por isso a importância de manter as mãos sempre muito limpas. Eu sempre estou indo nos banheiros públicos, lavando a mão o tempo todo no sabão, o tempo todo. Apesar do sol e calor, as áreas de lazer do condomínio onde a Poliana mora estão vazias. Ela tem o cuidado de usar álcool no elevador, mas basta um pequeno descuido e a mão vai à boca. É automático, a mão direto no rosto, né? Principalmente. Então, tudo que a gente toca, a gente coloca na boca, no rosto, nos olhos, no cabelo. A filha da Poliana tem 4 anos. Se para os adultos seguir a recomendação é difícil, imagina para uma criança. E o tempo todo ensinando a não pôr a mãozinha na boca, pedindo para que lembre, né, da área principalmente do rosto. O pediatra explica que é importante orientar as crianças, mas não dá para contar só com isso. A minha opinião é que não deve se levar as crianças para a escola nos próximos 21 dias. A gente tem que fazer essa solenoide, essa curva, baixar para não atingir picos muito altos e para a gente ter leitos para internar todo mundo caso se faça necessário. Vários pontos que a gente observa ali, né, Deusane? Primeiro deles,
o hábito mais eficaz é lavar as mãos. Não precisamos também ter essa corrida desenfreada em busca do álcool em gel, até a exploração do produto que vem ocorrendo, infelizmente, no nosso estado, porque lavar as mãos vai ser tão eficaz quanto o uso do álcool em gel. Isso mesmo, né? Se a gente tiver o hábito de lavar as mãos pelo menos, de 15 a 20 vezes ao dia, já ajuda muito. E lavar de forma correta, né? Porque também não é só colocar embaixo da água, tirar, enxugou e achou que está limpa, né? A gente precisa de lavar com água e sabão. Se eu tenho disponibilidade desse tipo de material, eu não tenho necessidade da utilização do álcool gel. Álcool gel é para locais que eu não tenho água e sabão disponível. Então, você utiliza o álcool gel como forma de proteção. A transmissão é somente por mucosas ou já há estudos que apontam outras formas, por exemplo, no contato sexual, nas fezes? Pois é, a grande maioria da transmissão ainda é por mucosa. Não tem ainda nenhum artigo evidenciando a transmissão por contato sexual, até porque o vírus é novo, né? Tem 3 meses, a gente precisa de vários estudos aí para trazer essas afirmações, né? Mas ainda é por mucosa, é levar a mão a olhos, boca e nariz. Há outro ponto ali que eu acho, até você comentou sobre a questão correta, a forma correta de lavar as mãos. É interessante também, lavei as mãos, de que forma que eu vou abrir a porta, né? Esse cuidado agora parece algo bobo, mas que pode fazer toda a diferença. Por exemplo, a exemplo da própria etiqueta respiratória, torcer mais usando essa parte do braço ao invés dessa, justamente para não levar a mão com o vírus para as superfícies, para o rosto. Isso. Essa questão de lavar as mãos e o pós-lavagem, né? Como é que fica? Enxugar as mãos com papel toalha, por exemplo, preferencialmente, porque quando a gente fala da toalha comum, geralmente em casa, às vezes, essa toalha é compartilhada. No banheiro, a pessoa costuma colocar aquela toalhinha para enxugar as mãos. Então, são pessoas que vão passar por ali, às vezes, membros da família que estão externamente em casa, que estão chegando de outros locais, que pode ter tido contato com o coronavírus e vai lá lavar as mãos e enxuga na mesma toalha. Então, o ideal é a gente enxugar com papel toalha. Se eu estou em um local público, lavei as minhas mãos e vou sair, tem a maçaneta da porta. Então, pegar na maçaneta da porta com o próprio papel toalha, né? Para não tocar com a própria superfície da mão. Tive contato com uma pessoa que já foi confirmada aí que estava infectada com o coronavírus. O que fazer, Deusilene? Se eu não apresento nenhum sintoma de inicial, ou se eu apresento aquele sintoma leve, né, de resfriado comum, não tenho necessidade de procurar uma unidade básica de saúde. Mas é interessante você notificar. Se você trabalha, você vai notificar no seu trabalho. Se você é um estudante, agora não que a gente não está em período escolar, mas sim, você iria notificar também. E o ideal é você ficar em isolamento domiciliar. E avaliar também quem são as pessoas que a gente acaba tendo contato diariamente, porque às vezes no domicílio não só está você reside com mais 2 ou mais pessoas, marido, filhos, pais, mães, irmãos, e aí cada caso é restrito. Então, nesse caso aí, isolamento domiciliar, não tentar proximidade com outras pessoas e as pessoas a qual eu tenho contato dentro desse domicílio, também fazer todo um papel de conscientização. Então, seguindo com o nosso propósito aí com os mitos ou verdades relacionados ao coronavírus. O acesso à informação hoje ele é tão simples que muitas coisas que são disseminadas na internet e até outros meios acabam se tornando aí informações infundadas. Então, por isso a gente traz aí mais um mito ou verdade na tela para a gente esclarecer aqui para você de casa. Mito ou verdade? Melhor correr para um hospital? Mito. Quem não tem sintoma ou está com sintoma leve, parecido com um resfriado, não deve ir ao hospital. Na dúvida, ligue 0800 642 5398. Como você já pontuou, né? Isso mesmo. Sem necessidade de ir para o hospital se eu tenho uma sintomatologia leve, né, de um resfriado comum. Posso ficar em casa, fazer uma hidratação, repousar, né,
e não necessariamente buscar o atendimento numa unidade de saúde. Mas é interessante que sempre eu notifique através desses telefones para que haja até estratégias no nosso estado, né? Isso mesmo, né? Então aí tem um número disponível que eu posso notificar, mencionar a situação a qual, né, eu tive contato com uma pessoa, relatar, e todo o trabalho, toda a vigilância epidemiológica, ela vai anotar essas condições e o que aconteceu, para também fazer parte das informações que serão contidas nas secretarias de saúde estadual municipal. Mito ou verdade na tela do Viver Bem, falando hoje especialmente sobre coronavírus. Mito ou verdade? Álcool em gel ajuda a prevenir a doença? Verdade. O álcool em gel 70% é eficiente para se proteger de vírus e bactérias, assim como lavar a mão com água e sabão. Aí eu complemento a minha pergunta. Somente o 70 que funciona, Deusilene? Isso, o 70 ele tem uma característica maior de proteção, né, em relação aos demais tipos de percentuais existentes. Mas é o que a gente já falou anteriormente, né? Até porque a gente está tendo uma corrida aí para comprar álcool a 70, às vezes desnecessário. Se eu tenho água e sabão disponível, eu posso muito bem lavar minhas mãos com água e sabão. Álcool em gel a 70% é quando eu não tenho esses tipos de possibilidades nas minhas proximidades. Bom, a gente está falando muito aí sobre o contato, né, entre familiares, o contato, o que fazer neste momento. Como que eu devo agir na minha família, se estou com algum tipo de suspeita, se estou realmente de quarentena por indicação médica, se devo me resguardar? Vou continuar abraçando meu parceiro, vou continuar beijando meu filho? A gente vai entender um pouquinho agora na reportagem. Ao chegar em casa, o que a gente tem que fazer para deixar o coronavírus do lado de fora? Lavar as mãos, tirar os sapatos, lavar as roupas, não ter contato com o companheiro antes de tomar banho. Pois é, essas dúvidas a gente vai tirar agora com o Dr. Bactéria, aqui na casa da Solange. Vambora? E a primeira recomendação? Não cumprimentar, mas tocando, tá? Então, beijo, abraço, aperto de mão tem que ser trocado por um aceno, um abaixa-cabeça, qualquer coisa que não toque. Tá? Então já começamos bem. A segunda coisa, ao entrar, tem um capacho. Então, nós vamos passar o pé no capacho, que nesse momento nós vamos eliminar cerca de 80, 85% da contaminação que nós trazemos da rua aqui para casa. Ao passar da porta, lave bem as mãos ou passe álcool gel. Álcool gel, sabão, lavar 20 segundos, né? As recomendações a gente está seguindo aqui em casa. E na hora de fazer a higiene dos sapatos... Vamos utilizar um desinfetante caseiro, um desinfetante doméstico, né? Você vai molhar uma escova e vai passar na sola do sapato. Colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio em cada maneira, só um pouquinho. E depois nós vamos colocar num local que seja ventilado, nunca no sol. E o que fazer com as roupas sujas? Independente, já devia ser um costume as pessoas trocarem a roupa de quando elas estão na rua, para que ela tenha muito contato. Não precisa também ter uma neura de vou chegar, desinfetar tudo, a não ser que de repente você foi no hospital, teve contato com alguém contaminado, ou teve contato, você foi atender uma pessoa que estava com coronavírus. Aí tudo bem, então já se vai atender, inclusive até indicado você usar um jaleco, né? Agora, isso daqui, essas roupas contaminadas que a gente fala, o que você tem que fazer? Um balde, desinfetante doméstico puro, joga, deixa 10 minutinhos, depois você tira e coloca na máquina de lavar. A recomendação é não compartilhar objetos pessoais dentro de casa, como, por exemplo, taças e talheres. E essa é uma das principais dúvidas da Solange, não é? Verdade. Eu quero saber, por exemplo, se eu for usar um garfo, for comer uma frutinha e eu não posso usar esse mesmo garfo com meu filho, e depois também na higienização, quanto tempo eu tenho que esperar para poder usar de novo aquele talher ou outra pessoa usar. Usou? Lava. Tá? Não precisa ter nenhum problema, nenhuma crise, nada desse negócio de desinfetar, esterilizar. Não, louça normal. Mas se alguma pessoa da casa estiver contaminada com o vírus,
A higiene com esses objetos precisa ser redobrada. 2 métodos. Ou você pega 1 litro de água e coloca 2 colheres de sopa de água sanitária, ou então você usa vinagre branco puro. Temos que manter alguma distância, por exemplo, aqui nós estamos bem pertinho, a gente fica em família assim, né? Isso temos que evitar. Não, se ninguém estiver com nenhum sintoma de coronavírus, né, você pode ficar junto, né? Não vai também ter esse distanciamento tão grande familiar, né? E num caso de alguma pessoa da casa com coronavírus, esse momento aqui poderia existir? De modo algum, de modo algum. A pessoa com coronavírus, ela tem que ser isolada, tá? Aliás, a pessoa que tem que se isolar, né? Que a pessoa tem que pensar nos familiares dela. Como que vai ser esse isolamento, Deusilene? Tem uma pessoa em casa, foi confirmada com o coronavírus. Como é que vai ser esse preparo da minha casa para que, já que esta é uma pessoa que de repente não apresentou sintomas mais graves, não tem necessidade de ir para o hospital, mas como vai ser esse isolamento em casa, em meio à família? Pois é, aí é a consciência de cada um, né? O isolamento é da pessoa que está doente, com exceção de criança, que às vezes é difícil você trabalhar e restringir alguns espaços da casa. Mas uma pessoa que está com o Covid-19 em casa, manter-se um pouco mais afastado dos demais, né? Manter aquela distância de 1 metro, 1,5 metro, utilizar máscara já que está convivendo ali com outras pessoas, restringir alguns ambientes da casa onde tem uma maior aglomeração. Por exemplo, todo mundo senta para assistir a TV naquele mesmo horário. Então, se você quer ir também assistir, manter um pouco mais a distância para evitar essa transmissão dentro de casa. Agora também, se você puder ficar restrito no seu ambiente, no seu quarto, e aí a gente fala não manter o quarto fechado, eu vou ficar trancado no quarto durante o período que eu tiver com sintomas. A gente também precisa arejar o espaço, né? Porque senão eu mantenho as partículas ali presentes. Então, arejar o quarto, mas se manter um pouco afastado dos demais membros e aí ter um pouco de cuidado no uso dos objetos, né? Que a gente costuma, às vezes, compartilhar o mesmo copo, então é um copo diferente para cada pessoa. Isso também independente se tem alguém ou não doente em casa, já é uma conduta que a gente já precisa ter. Se eu tomei água nesse copo, vou lá, lavo o copo depois e não vou deixar aquele copo para ser utilizado por outros. A questão da própria alimentação, né? Você está ali alimentando e às vezes coloca comida para outra pessoa provar, então fica compartilhando aqueles mesmos talheres. Eu também estou possibilitando a possibilidade de transmissão domiciliar em casa. Queria colocar na tela agora mais um mito ou verdade. Só frisar mais uma vez que você de casa vai ver todo esse conteúdo ao longo da programação da SIC TV, justamente para a gente propagar a informação correta. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Lavar as mãos com vinagre ajuda? Mito. O ácido acético, presente no vinagre doméstico, tem uma concentração baixa, não suficiente para eliminar a contaminação do vírus. Vinagre não resolve. Pois é, e aí é interessante a gente levar a informação correta, né? Essa questão de usar vinagre, usar várias informações que estão circulando aí, principalmente... Álcool gel produzido em casa. Álcool gel caseiro, né? Então, é a hora também de a gente ter acesso à informação correta. Então, o que é a informação correta? Lavo minhas mãos com água e sabão no formato correto. Se eu não tenho água e sabão, álcool em gel 70. Quando você fala da forma correta, usar ali, sempre higienizar entre os dedos. Isso, a forma correta, você coloca o sabão, coloca um pouquinho de água, esfrega bem a mão, né? Esfrego aqui, ó, entre os meus dedos, esfrego o dorso da mão entre os dedos, tanto de uma como de outra, o meu pulso, né? E também as unhas, né? Porque às vezes a sujeira acumula aqui nas unhas. Isso de 40 a 60 segundos. Coloco na torneira, enxugo minha mão, já estou com a minha mão higienizada. Então, eu preciso repetir isso aproximadamente de 15 a 20 vezes ao dia. Então, geralmente, a gente tinha o hábito de lavar as mãos antes das refeições. Agora, a gente precisa repensar. Eu preciso lavar a mão sempre. Certo. Próximo mito ou verdade na tela aqui da SIC TV. Mito
ou verdade? Lavar as mãos ajuda? Verdade. Lavar as mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos é essencial entre os dedos, palma e embaixo das unhas. Como a Deusilene acabou de ensinar, né? Reforçando aí o que a gente já está repassando para o público de casa que está assistindo. Muito bem. E olha, e muitos se perguntam quanto tempo o vírus sobrevive na superfície, no ar. Bom, os pesquisadores eles têm trabalhado em busca de respostas, tudo ainda é muito novo, mas vale o reforço. Mude hábitos no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia. Vamos ver mais uma reportagem. Gilson se prepara para mais uma viagem. Depois de 15 anos como motorista de táxi, ele passou a adotar novos costumes. Lenço de papel em mãos e álcool também. Volante, marcha e celular higienizados. Mas não é só isso. O vidro até 2 dedos aberto com ar ligado. Lava a mão com álcool. Alguns ônibus e vans também estão circulando com as janelas abertas. Mas nas passarelas, essa não tem jeito. É um sobe e desce com as mãos no corrimão e uma preocupação que não sai da cabeça. A gente está acostumado com o hábito de estar botando a mão em qualquer canto, qualquer lugar, e acaba esquecendo, né? Falta de hábito, é uma situação que nós não estamos acostumados com ela. Tem que vigiar mais. Tem que vigiar mais. Um estudo publicado nos Estados Unidos mostra que depois de um simples espirro, o coronavírus pode durar até 3 horas suspenso no ar em ambientes fechados. O tempo aumenta para 4 horas se ele estiver sobre uma maçaneta ou um corrimão de cobre. Até 24 horas em papel ou papelão. E de 2 a 3 dias se cair em plásticos ou superfícies de aço inox. Não tem como você evitar, às vezes, um corrimão, não tem como você evitar uma maçaneta, não tem como você evitar algo que você tem que segurar num ônibus, num trem. Então é importante que depois que você fizer isso, você lave as mãos e tente evitar de colocar as mãos no rosto. Então devemos evitar de levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Aí, então, né, mais uma informação a respeito do coronavírus. Eu estava até comentando aqui com a Deusilene, reforçando, né? Uma pessoa, ela é capaz de transmitir de 3 a 6 pessoas. Isso mesmo, né? O potencial de transmissão do Covid-19, ele é alto, né? Então, eu tenho uma possibilidade aqui, se eu estiver com proximidade dessas pessoas, né, aqui no convívio, eu posso transmitir aí o vírus de 3 a 6 pessoas, pelo menos tem estudos já mostrando isso. Interessante dessa matéria aí é que ele mostra o tempo que o vírus fica no ambiente. Apesar de ser um estudo ainda preliminar, mas já é bom para a gente pensar na conscientização, principalmente para quem está em isolamento domiciliar ou para quem está em quarentena, né? Quando a gente fala assim, tem alguém com uma infecção respiratória dentro de casa, não é fechar o ambiente, é arejar o ambiente, né? Porque o vírus, ele fica no espaço físico por até 3 horas. Então, quanto mais tempo eu mantenho um ambiente fechado, maior a chance de ele ficar ali muito mais, além de 3, né? Então, tem pessoas que assim, estou em isolamento, estou dentro do meu quarto, não saio, passo o dia dentro do meu quarto. Então, ter o cuidado de abrir as janelas, fazer todo um processo para arejar o local. De 3 a 6 pessoas um mesmo indivíduo pode passar, mas em quanto tempo durante quanto tempo ele é capaz disso? A quarentena do infectado, ela deve durar quanto tempo? Os estudos mostram aí que até 14 dias, né? Tem alguns estudos já mostrando que pode ser um pouquinho menos, 10 dias, 8 dias, mas a gente ainda está trabalhando a questão... Com a margem de segurança. Com a margem de segurança dos 14 dias, né, da pessoa que vai ficar... Vai chegar um momento que ela não vai mais apresentar sintomas, mas não significa que ela já eliminou todas as partículas virais existentes, né? Então, por isso que a gente sempre coloca uma margem a mais, né, para restringir o acesso dela do convívio com outras pessoas. Quer deixar uma mensagem final para o nosso telespectador, Deusilene? Nesse momento é conscientização de cada um de nós, né? A quarentena significa o momento de a gente refletir toda a situação do Covid-19 mundialmente. E uma característica que o estado de Rondônia tem é estar trabalhando com essa demanda antes ainda de a gente ter um caso confirmado no local. A gente tem casos suspeitos, mas até o momento não temos caso confirmado. Então, isso é bom já para a população começar a repensar nos seus hábitos, que a gente fala de etiqueta respiratória,
se eu estou tossindo, se eu estou cumprimentando, se eu estou tocando, pensar em todos aqueles hábitos que a gente tem, que faz parte do nosso dia a dia, e repensar, manter o distanciamento, evitar aglomerações, né? E ter atitudes saudáveis, não só para mim, mas para todas as pessoas, os meus membros da família, os meus amigos, meus colegas, e no ambiente como todo. Assim a gente desacelera a propagação do vírus e causa menos impacto dentro do nosso sistema de saúde. Então a dica que eu deixo é: procure a unidade de saúde se realmente você apresentar um quadro de gravidade. A temperatura aumentou, eu estou com 37,8, eu estou com dificuldade de respirar. Sim, procure uma unidade básica de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. Se eu não tenho essa sintomatologia, apenas uma infecção respiratória comum, que todo mundo já vivenciou em algum momento na vida, eu posso ficar em casa e fazer todo o processo de reclusão, né, hidratar bem e repouso. Inclusive, a gente vai deixar os telefones para você de casa em casos de sintomas ou qualquer tipo de fator de risco. Por favor, entre em contato através dos números que estão aparecendo aí na sua tela. Faça a sua parte, saia de casa apenas se for necessário e adote todas as medidas, todos os hábitos de prevenção para juntos vencermos essa batalha. Esse foi o Viver Bem. Lembrando que o tema vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o canal da SIC TV, canal SIC TV, para você ficar bem informado. E ao longo da nossa programação continuaremos falando então sobre coronavírus. Ótimo fim de semana a você de casa e até sábado que vem.